E aqui ele vai falar nos primeiros capítulos tanto sobre cultura, como também da relação de outras questões na formação da nossa teologia. E no capítulo 3 ele vai falar das tradições, né? Como as tradições têm um papel na teologia. Qual é o papel da tradição que nós deveríamos entender na teologia? Um dos pontos principais que ele vai tentar... na verdade, esse é um texto... deixa eu dar uns 2 passos para trás, né? Existe um rift, né? Uma divisão aí entre os estudiosos de Barth, que é se de Barth não, de Webster, né? Porque tanto em Barth você tem 2 Barths, que o pessoal fala, um Barth antigo, um Barth novo, depois de né, da dogmática eclesiástica 2.1, etc. O Webster também tem um certo diferencial aí que dizem das 2 fases de Webster. E teoricamente essa obra ela estaria já ainda na fase anterior de Webster, que se daria lugar depois para uma fase posterior, que é uma fase mais apocalíptica. Se você lê esse texto, se você lê esse livro com cuidado, que é o que eu recomendo para todos, né? É um livro fininho, não é, pelo menos na minha versão aqui em inglês, são 150 páginas. É fino, mas é um livro... Aqui com índice irremissível e tal, deu 200 e pouquinho. 220 páginas. Não é um livro extremamente prolixo, né? O Webster ele tem uma prosa bem concisa, mas ao mesmo tempo densa, né? Cada palavra ali está cumprindo uma certa muito função. Bem pensada. E uma das coisas que a gente acaba observando, né, é que ele tem essa fase aqui nesse livro um pouco mais apocalíptica, né? Em que você vê o que a teologia ela se relaciona com a tradição, sempre querendo renovar a tradição, né? A forma como a gente enxerga o relacionamento do saber teológico e do entendimento de quem Jesus Cristo é e do saber da teologia como uma disciplina acadêmica, ela tem que ser sempre um renovar da nossa mentalidade. Uma das preocupações que Barth tem, eu estou sempre falando do Barth porque o Webster e Barth, né, ele tem essa fase ainda, ele tem ainda essa fase que ele tá, no próprio livro ele discute bastante Barth. E, né, eu ainda estava, quando eu estava lendo aqui, eu estava lendo bastante sobre Barth também, antes de falar com você. Então, uma das coisas que o Webster acaba tendo uma das preocupações principais é com o intelecto, né? Como que o nosso intelecto renova a sua forma de saber e de conhecer a Deus. Essa fase dele aqui ainda é uma fase apocalíptica em que ela é menos dependente da tradição e mais dependente do renovar apocalíptico do Evangelho, que o Evangelho renova o nosso saber. Ele vai depois ainda criar uma série de tradições. E aí tem... Por que eu falei que tem um debate aí entre os estudiosos de Webster ou não? Porque o fato mesmo dele discutir a tradição e o valor da tradição aqui prova que existe uma certa continuidade. Mesmo que tenha um Webster antigo e um Webster novo, existe uma linha de continuidade que por mais que o Webster de antigo seja um pouco mais apocalíptico, enfatizando a renovação do saber e etc., o Webster novo não é um Webster que rejeita tudo isso, porque ele sempre tem essa linha da tradição correndo ao longo de todo o pensamento websteriano, né? Mais ou menos por aí que eu acho que seria a apresentação desse texto.